A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que nos ouvem, nos veem, que é o Ministério Palavras se Transforma, irmão Júnior, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje estaremos falando sobre os pais, nossos pais, e nós temos como versículo base em Efésios 6, versículo 4, que diz: Pais, não irrite os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando para nós, A data do Dia dos Pais é muito significativa, para as famílias, significativa para as cidades, os lugares, os países. E cada lugar tem um significado de acordo com sua tradição, com seus costumes. Aqui no Brasil, o Dia dos Pais foi criado em 1953 por um diretor do jornal Globo, e da Rádio Globo, o senhor Silvio, O senhor Silvio criou o Dia dos Pais e no início era muito comemorado dia 16 de agosto, e depois ficou sempre no segundo domingo, que o Dia dos Pais é comemorado aqui no Brasil, E hoje nós vivemos um momento em que tudo na vida é relativo, No relativismo, Mas nós que somos pais, você que é pai, que está vivendo, nós somos os responsáveis, por ensinar nossos filhos o caminho que devem andar, a formarmos um caráter, E como a palavra influenciador está muito na moda também, Nós somos o maior influenciador dos nossos filhos. A maioria dos filhos, eles imitam os seus pais, os seus atos, suas práticas, porque o maior ídolo do filho geralmente é o pai, da filha, do filho, é o pai. Eu sou filho adotivo e meus irmãos falam que eu sou mais parecido com meu pai do que eles, De tanto eu admirar o meu pai, aquele homem honesto, decente de caráter, Eu também cresci na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, acostumando meu filho, graças a Deus, é um excelente pai, cresceu nos ensinamentos da palavra de Deus, E é um pai maravilhoso, jovenzinho pai, uma família maravilhosa, minhas filhas também. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que devem andar, e eles veem o nosso exemplo, é fundamental para o seu crescimento como pai, como cidadão, em uma sociedade, no seu lugar, no seu município, no seu condomínio, Então, tudo isso, nós somos os maiores influenciadores na vida dos nossos filhos. Nós vemos na Bíblia homens que eram exemplo de pai, por exemplo, José, o pai de Jesus aqui na terra, Jesus como homem, José foi um exemplo, sabia que o filho é filho de Deus, ele cuidou dele, se mudou de vários lugares, andava para lá, para cá, para proteger a vida de Jesus. É um exemplo de pai, José. Abraão, como pai na fé, acreditou no seu pai, Jeová Deus, quando ele mandou ele sair daquele lugar, que ele seria pai de uma grande nação. Ele creu, acreditou e viu Deus cumprir em sua vida. Então, é fundamental nós que somos pais dar um exemplo para nossos filhos, Porque eles vão seguir o nosso exemplo. E o exemplo maior é ensinarmos a palavra de Deus. É tentarmos ser os mais corretos possível de acordo com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Cristo, Que a palavra de Deus nos ensina a sermos bom pai, a ser bom vizinho, A sermos pessoas melhores, e nossos filhos observam tudo isso, Então, não deixe que a internet, que a televisão, que tantos canais, tantas coisas que tem aí, influencie o seu filho, porque o futuro dele, melhor coisa é você influenciar seu filho a aprender as coisas certas. E a coisa mais certa que tem para o seu filho aprender é os ensinamentos da palavra de Deus. Eu lembro que na minha época tinha os jovens faziam, na igreja católica, a primeira comunhão, nas igrejas evangélicas são apresentados, depois são discipulados, ensinados também, E graças a Deus, todos aqueles que andam segundo a palavra de Deus, os ensinamentos que receberam, sempre se tornam ótimos pais, ótimos filhos, Então, a nossa mensagem hoje para você é Efésios 6, versículo 4. Pai, não irrite seus filhos, Antes crie-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Então, a nossa mensagem é: pais, cuide dos seus filhos, ensina ele o caminho que ele deve andar, segundo a palavra de Deus, porque com certeza você vai ter orgulho do seu filho, vai ver seu filho ser próspero, abençoado, porque
Você o ensinou e ele seguiu os seus passos. Então, o melhor exemplo para os seus filhos é você e os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe, que você possa ter um dia dos pais abençoado, que você possa crer no Pai Celestial, que Ele vai dar a você cada dia mais força para você ser um ótimo pai e seu filho seguir e mais. Que Deus possa abençoar uma semana, um domingo abençoado na vida de vocês, junto com seus filhos. Que o Senhor possa dar toda a alegria, todo o orgulho que você tem do seu filho, para que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus.